Eu sou o Paulo, bom dia, eu sou analista de negócios do atendimento financeiro da BGM Rodotec. Eu vou dar uma breve apresentação do fluxo de caixa no Globus e apresentar as opções da ferramenta para que vocês possam utilizar no dia a dia. Atendimento da BGM Rodotec, atendimento financeiro. Eu vou apresentar para vocês os principais recursos da ferramenta Globus relacionada ao fluxo de caixa financeiro. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Nossa agenda está resumida na introdução ao fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa, que é a elaboração do fluxo, exemplificando as formas de pesquisa, e a consolidação dos resultados, que é a demonstração dos resultados. Que se resume o fluxo de caixa, que é a quantidade de entradas e saídas de uma empresa em um determinado período. É um instrumento de gestão financeira que projeta os períodos futuros de suas entradas e saídas de recursos, que vai facilitar o indicativo de saldo de caixa daquele período projetado, o que facilita o gerenciamento do seu fluxo de caixa. O que precisamos para ter um fluxo de caixa eficiente no Globus? O que nós precisamos ter? Um plano de contas bem enxuto e elaborado. E classificar todas as receitas e despesas em todas as movimentações. Então, a gente tendo um plano de contas bem elaborado, com seus graus e classificadores todos nos seus devidos graus, e suas receitas e despesas classificadas em suas movimentações, o seu fluxo de caixa é um fluxo de caixa considerado bem eficiente. Vamos lá. Fluxo de caixa no Globus. Eu vou demonstrar as opções de pesquisas e as opções que nós temos dentro da ferramenta. Para termos um fluxo de caixa eficiente, temos que ter também um plano de contas financeiro bem estruturado. Qualquer erro de estrutura, você não vai conseguir ter o resultado esperado. Então, eu coloquei aqui o esboço de um plano de contas financeiro, onde nós temos o nosso código resumido e nossos classificadores e nossas descrições. Para quem talvez não conheça, são as nossas receitas e despesas, onde usamos para classificar. Desculpa, fui até o final aqui. Deixa eu voltar aqui. Onde nós usamos essas receitas e despesas para classificar nossas movimentações dentro do Globus. Se todas as nossas movimentações estiverem classificadas com as receitas ou despesas, essas movimentações serão apresentadas no fluxo de caixa. E o resultado final vai bater. Tá? Quais são os tipos de fluxo de caixa conseguimos obter no Globus, no relatório de fluxo de caixa?
Só uma observação, pessoal. Nós estamos olhando o fluxo de caixa financeiro. Está lá no contas a pagar, relatórios, fluxo de caixa financeiro. Tá? O que nós temos em tela aí de recursos? Nós conseguimos tirar o relatório por empresa e filial e consolidado todas as empresas e filiais. Essa é uma opção. O que devemos fazer? Selecionar as empresas desejadas. Conseguimos fazer filtro por resumo financeiro, que é um relatório que você consegue formular no Globos. Você consegue ter a visão do resumo financeiro também via fluxo de caixa financeiro. Então, você tem um filtro por resumo financeiro, caso vocês utilizem. Caso não utilizem o resumo financeiro, o seu fluxo de caixa vai funcionar pelo seu plano de contas financeiro, que é o mais usual. O resumo financeiro é somente para as pessoas que utilizam o resumo financeiro e que querem ter essa visão. Tá? Então, eu tenho o determinado período que eu consigo fazer o filtro das minhas movimentações pelo tipo. O que representa o tipo? Se é pelo previsto, que é o que eu vou apresentar agora. Eu vou apresentar os demais também, vou colocar uma breve apresentação em relação aos que nós temos, que é o realizado, ambos, pela periodicidade diária, mensal ou anual. Vamos iniciar pelo tipo previsto, periodicidade diária, onde conseguimos fazer o filtro por classificadores e não é o caso de agora, que nós estamos fazendo pelo previsto, mas se tivesse esse filtro bancos, nós utilizamos no momento que vamos fazer um filtro para o realizado. Então, tudo que foi realizado dentro daquele banco. Posteriormente, eu vou demonstrar para vocês. Então, aqui eu fiz um filtro curto, que eu tenho umas movimentações, gerei algumas movimentações para conseguir mostrar para vocês, para melhor entendimento. O meu relatório demonstra as minhas receitas e despesas previstas por dia. O que ele me demonstra? O período, a forma do filtro do relatório, as empresas que correspondem a esse resultado de movimentação prevista. E o relatório, o que ele te demonstra? As minhas receitas, todos os classificadores certinho, as minhas receitas, as descrições, minhas despesas e os dias, de acordo com o filtro que eu fiz. Então, que movimentação nós tivemos no dia 2/1? Minha conta sintética, R$1.000 de previsto, que foi feito pela empresa. Dia 3, 19.000. Dia 4, 6.000. Esse é o total das minhas contas analíticas. Então, minha conta de linhas municipais, 101003 classificador. No dia 2, ele tem uma previsão de R$1.000, R$5.000 no dia 3 e R$4.000 no dia 4. Então, se resume nas minhas receitas previstas que foram feitas em determinados dias. Tá? Despesa, a mesma coisa. O meu resumo do filtro realizado e o detalhamento nas despesas. Então, eu tenho aqui no dia 2 os 4.000 nessa despesa de energia, R$1.000 no dia 3 e no dia 4. 10.000 de energia na minha conta de Arapiraca. Então, essa é a minha demonstração diária.
por receitas e despesas previstas. Outra forma de visualização é o tipo previsto, periodicidade mensal. Além de eu conseguir visualizar as minhas movimentações diárias, eu tenho de uma forma mais consolidada, que é o mensal, a visualização mensal. Os filtros são os mesmos, selecionado empresa filial, pode-se fazer o filtro por classificador, o período previsto e o mensal. O que eu consigo visualizar? Todas as minhas movimentações consolidadas ali, os dias de 1 até o último dia do mês, tá? Por receitas e despesas. Então ele somou todos os saldos diários e me demonstra de forma mensal, consolidada. Tá? Então eu tive nesse filtro, no período mensal de 1 de 2018, 26 mil de receita, 18 mil de despesa. E apresenta a coluna totais. Caso tenha algum comparativo entre meses, ele vai te mostrar o total do período realizado no filtro do relatório. Eu coloquei aqui só para visualização um período entre meses. Então, receitas e despesas previstas entre meses, somente para apresentar a forma que o relatório vai demonstrar para você. Então, eu puxei janeiro e fevereiro, ele me apresenta o saldo das minhas receitas e despesas, mês a mês, conta a conta. Tá? Então, mês 1, mês 2 e o total por receita e despesa. Conta a conta, detalhando conta a conta também. Outro tipo previsto, com periodicidade anual, que é a mesma coisa, está relacionado é bem idêntico ao mensal. Conseguimos ter uma visão anual das suas receitas e despesas. Eu coloquei um filtro anual. Ele faz o resumo do exercício. Ele te apresenta o resultado do exercício. O total das receitas e total das despesas. Total das receitas e total das despesas. Se fosse um comparativo entre os anos, ele faria também, demonstraria o total entre os anos. Vamos agora para o realizado. O que representa o realizado? São todas as despesas e receitas que foram realizadas, ou seja, recebidas ou pagas dentro de um período. Mesmo conceito. Selecionar as empresas e filiais que você deseja visualizar essas movimentações. Selecionar o tipo e a periodicidade e o período. Como nós vamos conseguir visualizar as nossas receitas? Da mesma forma. Nesse caso eu pedi diário. Ele vai te mostrar tudo o que foi pago dentro desse período. No dia 2 eu não tive receita realizada, porém eu tive despesas realizadas, que foram pagas, mas não tive nenhum recebimento. Foi um dia negativo para nós. No dia 3 nós tivemos 6 mil de receitas, diluídas nessas receitas de linhas municipais. Despesas, mesma coisa. Tivemos essas despesas nesses dias. E o total diário de todos os dias. Tipo realizado mensal. Vai te consolidar
por mês, apresentar tudo que foi pago ou recebido dentro daquele período. Receita, detalhe por classificador, por receita, total das despesas, detalhe das despesas, detalhe das retenções. Tipo realizado, periodicidade anual. Vai apresentar as receitas e despesas realizadas dentro do exercício, de forma consolidada por ano, todos os meses de 2018. Então ele faz a soma e apresenta minhas receitas e despesas. No caso, 12 mil de receita, que é o resumo do grau de classificador selecionado, e 29 mil, que é o totalizador das minhas despesas desse período, de 1 a 4 de janeiro. No caso, se eu colocasse o filtro até dezembro, ou 2 anos, ele faria essa separação também. Tipo ambos, periodicidade diária. O que ele vai apresentar para nós? Todas as minhas receitas e despesas que foram realizadas e as que estão em aberto, que são as previstas. Então ele vai puxar tudo que eu tenho previsto, mais os realizados, e vai te apresentar esse saldo das receitas e despesas. Mais para frente, conforme a gente vai evoluindo, vão ter algumas opções que aí ele vai te demonstrar os saldos bancários, o saldo inicial, e aí ele vai mostrando a evolução do fluxo de caixa. Tá? Então, o tipo ambos, periodicidade diária, vamos ver o que ele vai me apresentar aqui. Mesmo conceito das anteriores. Vai apresentar os seus dias, de acordo com o seu filtro, o resumo diário das suas receitas ou despesas e o totalizador desse período, já que eu puxei como diário. Detalhar as suas receitas e despesas. Aqui, o que compõe esse saldo? Tudo que eu tenho em aberto do dia 2 e o que foi realizado para a receita. Para a despesa, a mesma coisa. Ele faz a soma do que eu tenho em aberto com o que foi realizado, com o que foi pago. Dia a dia. Dia 3 também. Sei que lá na minha receita final 3, linhas municipais vale, eu tenho 6 mil. 6 mil, que pode ser títulos em aberto, títulos a receber. Na despesa, a mesma coisa. Títulos em aberto, títulos a pagar. E o total desse saldo. Tipo ambos, periodicidade mensal. Ele vai me apresentar o resumo de forma consolidada por mês do que eu tenho realizado e o do que eu tenho previsto em aberto. Minhas receitas e minhas despesas. Também de forma consolidada e detalhada por classificador e descrição da receita. E tipo ambos, periodicidade anual. Mesma coisa. Você consegue ter uma visão aí de anos de previsto e realizado. A soma de ambos previsto e realizado dentro do exercício. Se tiver um comparativo entre anos,
ele vai demonstrar o ano aqui do lado e o total. Essa primeira parte foi uma forma simplificada de demonstrar os tipos que o fluxo de caixa consegue apresentar o seu saldo. Agora a gente vai começar a alimentar informações no seu fluxo de caixas, tá? Que são as opções que nós temos a utilizar no relatório. O que nós temos aqui na tela, na aba filtros, na tela principal? Nós temos aqui o grupos adicionais, onde a gente consegue emitir o nosso fluxo de caixa nos tipos apresentados nos slides anteriores, seja ele ambos, previsto ou realizado, de forma mensal, diária ou anual, com os grupos adicionais. O que são os grupos adicionais? Eu consigo pegar alguns classificadores de receita ou despesas e fazer um agrupamento, onde ele vai somar os valores que compõem aquela receita ou aquela despesa. Então aqui, como exemplo, eu selecionei o mesmo range de conta. Então, deixa eu só voltar aqui. Eu peguei como exemplo esses mesmos graus de classificadores, essas mesmas contas de receita, essas mesmas contas de despesa. Coloquei com vírgula no campo classificadores. Aqui, então peguei cada conta e fui separando por vírgula ou por ponto e vírgula. A despesa, a mesma coisa. Fui colocando as despesas e separando por ponto e vírgula ou vírgula. E coloquei uma descrição. Essa descrição é o que vai aparecer no meu fluxo de caixa. Tá? Então você consegue selecionar como se fosse um resumo financeiro. Tá? Quem trabalha com resumo financeiro tem uma ideia. E aqui também te possibilita a fazer uma mescla entre receita e despesa, colocar algumas receitas e algumas despesas. O que ele vai fazer? Ele vai somar automaticamente as minhas receitas e deduzi-las às despesas. Então, aqui eu poderia ter colocado, acabei não colocando, mas eu poderia ter colocado aqui uma porção de contas de receita e despesas. Ou até as mesmas, que ele vai fazer mais com menos. Receita contra despesa. De qualquer forma, ele vai te apresentar, o que ele vai te mostrar aqui? O seu fluxo, conforme demonstrado anteriormente, de forma diária, pode ser mensal, anual também, e o agrupamento realizado. Ele me abre por dia, tudo que eu tive de receita agrupada e tudo que eu tive de despesa agrupada. Tá? Então eu posso fazer uma série de combinações lá no agrupamento de contas. É um recurso também bastante utilizado. Então aqui, como vocês podem ver, a gente começa a formar o nosso fluxo de caixa. Vamos agora apresentar algumas opções na aba Opções, que vai agregar ao nosso fluxo de caixa. Imprimir contas sem movimento. Então eu fiz um determinado filtro de empresas e filiais na minha aba Filtros. Vim aqui e falei, não quero só minhas contas, quero demonstrar minhas contas que também não tiveram movimento. Então ele vai me trazer o mesmo fluxo de caixa, que no caso eu puxei como previsto e realizado aqui. Dentro desse período, eu tenho minhas receitas, apresenta minhas contas que teve movimento previsto mais realizado dentro desses dias, e ele vai me trazer também as minhas receitas que não tiveram movimentação de um período, dentro desse período. Essa é a parte da minha receita, e aqui para baixo eu coloquei
as minhas despesas. Vai apresentar as minhas contas com movimentação e minhas contas sem movimentação. Aqui embaixo ele continua lá com meus grupos adicionados que a gente criou anteriormente. Próxima opção. Imprimir, na verdade não é conta, é coluna aqui, tá? Vocês me desculpem aqui, a descrição não está correta. Imprimir coluna sem movimento. A anterior, nós demonstramos imprimir contas. Essas são as colunas. Porque se nós pedirmos de uma forma diária, pode ter dia que não tenha movimentação. E caso queiram ver, o relatório vai te condicionar a fazer essa visualização também. Então, ele vai te demonstrar o dia, todos os dias, inclusive os que não tiveram movimentação. Período completo. Próxima opção. Imprimir resumo dos saldos bancários. O que ele vai te apresentar? Suas contas bancárias. Vamos dar uma olhadinha lá como que ele te apresenta. Ele vai apresentar, está um pouco pequena a imagem, mas vocês têm acesso ao Globus aí, vocês vão conseguir ver melhor. As minhas receitas, minhas despesas e abaixo dos saldos do resultado, os meus saldos bancários do dia 2, do dia 3, do dia 4. Tá? De todas as contas, tanto conta corrente como conta caixa. Então ele vai nós estamos começando a incorporar nosso fluxo de caixa, mostrando nossas receitas, despesas, os agrupamentos que eu demonstrei para vocês, e agora apresentando as nossas contas correntes e contas caixas, que podem ter sido geradas, na verdade podem não, geram as movimentações do seu fluxo de caixa. Tudo que você realizar vai gerar movimentação na sua conta. Lembrando que todas as movimentações do fluxo de caixa devem ser classificadas por despesas ou receitas, para que seu saldo no final eles batam. Então qualquer movimentação realizada, por exemplo, no banco, elas devem ser classificadas, devem ter uma receita e uma despesa. Senão, o seu saldo final bancário acaba não batendo. Então, essa é uma observação que deve ser feita. Todas as suas movimentações devem ser classificadas. Opção: calcular impostos, descontos e acréscimos proporcionais. O que ela faz? Ela vai demonstrar no seu fluxo de caixa, seja mensal, anual, diário, as deduções. Então, ele vai te demonstrar o valor líquido de suas movimentações. Então, no caso do dia 3, eu sei que aqui, essa movimentação, eu tive uma movimentação na conta 202021 de energia 10 de novembro, que tiveram retenção de impostos. Então, ele vai me demonstrar o valor líquido nessa despesa. Com a flag desmarcada, ele te demonstra o valor bruto. Então, o saldo já é outro aqui. Apesar que ele te demonstra as deduções como impostos. Aqui no slide anterior, você consegue ver. Essas deduções foram exatamente relacionadas a essa movimentação na conta de energia 10 de novembro, que é 2.968. Mais para frente vocês vão conseguir visualizar também. Outra opção
Filtrar apenas contas bancárias ativas. Alguns usuários, alguns analistas, administradores preferem só visualizar, trabalhar o fluxo de caixa com determinadas contas. Então, você marcando essa opção, você vai ver no seu fluxo de caixa somente essas contas. Tá? Então, o que eu fiz? Eu marquei aqui essa opção, printei a tela do seu cadastro de banco para demonstrar aonde é essa marcação, essa observação. Então, tem um cadastro lá no módulo bancário. Cadastro, contas. Eu entro no cadastro da minha conta corrente ou da minha conta caixa e marco essa opção, ativa somente para relatórios. Somente é um filtro a mais para você conseguir fazer um filtro nos seus relatórios. Tá? Se você deixar todas as suas contas bancárias com essa opção de flag desativada e lá no fluxo de caixa financeiro você também não marcar a opção, ele vai demonstrar todas as suas contas. Você não vai ter problema nenhum. Tá? Se você marcar algumas contas aqui e marcar lá, ele vai te demonstrar somente as contas que você parametrizou. Nesse caso, eu marquei só uma conta, como exemplo, essa conta do Banco do Brasil. E ela me demonstrou somente essa conta no meu relatório de fluxo. Então, ela vai trabalhar em cima somente desse saldo bancário. Tá? Então, se eu demonstrar outras contas, ele vai trabalhar em cima da soma de todas as contas. Ele vai te demonstrar o saldo final de todas as contas somadas. Outra opção, imprimir saldo anterior e saldo final. O que ele vai me demonstrar? O saldo anterior bancário. Aqui, eu marquei a opção de flag, ele me traz o saldo anterior a 2/1/2018. Previsto e realizado. Então, teve uma receita menos as despesas, todas elas relacionadas ao que tem aberto, ao que tem fechado. Elas fazem a soma de suas receitas e despesas em abertas ou pagas ou recebidas e te demonstra o saldo final bancário. Pois saldo anterior 91, receitas, despesas, saldo final 92.032, receita, despesa, saldo final. Paulo, por que apresenta essas diferenças? Por que o meu saldo final não é o saldo inicial do dia posterior? Porque tem receitas e despesas não realizadas. Se a gente fizer um filtro por realizado, ele tem que me mostrar os 100 mil, mais 1.000 de receita, menos 3.000 de despesa, 88. Então, meu saldo inicial, 88.000. Aí ele vem de novo, receita, menos minhas deduções de despesa, 100.032, saldo final. E daí por diante. Então aqui eu já consigo me demonstrar o meu saldo anterior bancário e o saldo final. Imprimir resultado do dia e do período. Então eu marquei as duas flags aí para demonstrar para a gente o resultado do dia e do período. Vamos ver o que ele vai me apresentar aqui. Então, o fluxo agora ele tem o saldo anterior, ele tem minhas receitas, total das minhas receitas, o detalhe das minhas receitas, o resumo consolidado das minhas despesas. Isso eu estou falando, lembrando que eu estou falando de
previsto mais realizado. Você tem as outras opções, tirar só o previsto, só o realizado. A visão que você tirar aqui é o que você vai visualizar. E agora ele me apresentou o resultado do dia, que eu tive só R$1.000 de receita e 13.000 de despesa, que dá o resultado de 12.000 negativo. Dia 3, 9.032 positivo, porque eu tive 25.000 de receita, 15.968 de despesa, que dá os 9.000. E daí por diante. Resultado do período. Eu tenho os 12.000, que é a minha receita, menos a minha despesa. 12.000 negativo, mas 9.000 de receita que eu tive no dia 3/1, que foi um crédito, eu ainda continuo negativo, 2.968 no dia 3/1 de 2018. Então o resultado do período sempre é resultado do dia anterior, mais ou menos, no caso, se for positivo, ele soma, se for negativo, ele deduz e te apresenta o saldo do período, do dia 2 para o dia 3. Mesma coisa. Saldo negativo no dia 3, com mais um saldo negativo no dia 4, 8.968. O saldo do período demonstrado para esse período que eu apresentei aqui. E daí por diante. E o saldo final. Só meu saldo inicial, receita menos despesa, que dá o meu saldo inicial. Mais uma informação a ser representada. Mesma coisa, a coluna totais ele vai fazer a soma diária. Outra opção, aplicar D+1 para todos os documentos. É uma solicitação específica, muita gente talvez não use, mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar suas movimentações realizadas em determinado dia e vai aplicar por dia posterior. Essa opção, desculpa, eu vou voltar aqui, ó. É isso mesmo, mas aqui é o que eu coloquei um outro exemplo para vocês aqui. É isso mesmo, ele vai aplicar para um dia posterior, mas aqui eu fiz um print sem a flag está marcada. Ele me mostrou as movimentações que eu tive nesses dias. Tá? Pode ver que no dia 2 eu tive só R$1.000 de receita, no dia 3, e 13.000 de despesa. No dia 2. Mesma coisa, 25.000 no dia 3 de receita. E 92.032 no dia 4. Receita. Com a flag marcada, com a flag de mais valores para o dia posterior. Veja aí o que ele me faz. Eu sei que no dia 1, do 1 não tinha movimentação. Então ele me trouxe o meu saldo zerado, porque não tinha movimentação de receita no dia anterior. Já a despesa tinha despesa prevista e realizada do dia 1. Ele me trouxe do dia 1. Tá? E aqui o resultado já se torna outro. O dia 2 foi para o dia 3, que seria considerada o D+1. E a despesa também, mesma coisa. Dia 3 para o dia 4. Os 25.000 de receita, os 18.000 de despesa e daí por diante. É uma opção de flag bem específica, mas que foi solicitada e que nós temos disponível. Outra flagzinha aqui que passou é aplicar D+1 para documentos em cobrança eletrônica, também bem específica, mas o conceito é o mesmo. Se tiver documentos lá em cobrança eletrônica, ele vai te demonstrar o D+1.
outra opção, detalhar imposto de clientes e fornecedores. Ele vai te demonstrar por fornecedor os valores retidos por dia, mês ou ano. Por quê? Porque você pode ter, como nós demonstramos os resultados de forma agrupada. Então aqui você pode ter 50 notas. Opa. Aqui você pode, dentro dessa conta 10103, linhas municipais, você pode ter 10 notas que representam esses R$1.000 aqui. E dentro desses R$1.000 aí, na verdade vamos falar de despesa, né? Porque a retenção é realizada na despesa. Mas aqui também pode ter desconto ou algo parecido. Mas se a gente falar em despesa, eu sei que tem nessa conta aqui, ó, energia 10 de novembro, 02021. Pode ter 10 contas, 20 notas que foram retidas dentro desse período. Então, o que ele vai fazer? Você tem a opção de demonstrar os impostos, que a gente viu lá atrás, lá o detalhamento dos impostos, e mais o detalhamento dos valores por fornecedor. Então, ele vai te mostrar um resumo de imposto por cliente ou fornecedor. Então, ele, além de detalhar os valores agrupado, consolidado dos impostos, ele consegue te demonstrar os valores por fornecedor. Assim você consegue rastrear as informações. Uma opção que eu não tinha colocado, que eu acabei passando, eu acabei colocando agora um pouco antes da apresentação, é esse simular saldo de numerários futuros. O que ele faz? Ele só funciona para as previsões, para o fluxo de caixa previsto. Tá? Então, por exemplo, eu pego um fluxo de caixa aí do dia 2 ao dia 4 do 1, não, 4 do 1 de 2018, que foi o filtro que eu estou usando aí para demonstrar essas movimentações. Só que eu quero simular os numerários futuros. O que ele vai pegar? Ele vai pegar todas as minhas receitas em abertas dos períodos anteriores, mesmo que não esteja dentro do filtro. Ele vai agrupar aquele valor, as minhas despesas e também vai demonstrar no relatório. Então, eu vou ter aqui meu saldo anterior, minhas receitas, minhas despesas, resultado do período, que é o que já foi demonstrado, né? Resultado do período, esse menos esse, que é a receita menos a despesa, o saldo final. Ele pega todas as minhas receitas em aberto aos períodos anteriores, todas as minhas despesas de períodos anteriores que ainda não foram realizadas e demonstra um saldo simulado do meu previsto dentro daquele período que eu fiz no relatório, tá? Mais o previsto de períodos anteriores. Então, ele vai te demonstrar o previsto de períodos anteriores que não foram realizados. Lembrando que essa flag só funciona para o tipo previsto. Tipo realizado em ambos ele não vai habilitar. Ele só vai, nada mais nada menos, ele vai pegar o que foi previsto de períodos anteriores e apresentar no resultado para você. Pessoal, basicamente isso. Foi mais para apresentar os recursos que nós temos na ferramenta, no fluxo de caixa. O que tiver de dúvida agora eu vou abrir o bate-papo para vocês perguntarem. Se quiserem dar andamento na utilização do seu fluxo de caixa, tiverem mais alguma dúvida, eu vou estar no atendimento financeiro, eu posso ajudar. Tá? Eu quero começar a usar, o que eu preciso fazer, eu posso dar uma força, a equipe pode te dar uma força, ela está aí para ajudar.
E só reforçando que todas as despesas e receitas devem ser classificadas em suas movimentações. O seu fluxo de caixa vai chegar no resultado que você precisa. Eu vou abrir aqui o bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntar. Tá? Eu agradeço a participação de todos. Desculpa alguma coisa, aí a demora em relação ao áudio, mas aí eu consegui, um técnico veio aqui, o Maurício veio aqui, a gente conseguiu resolver. Eu tenho uma pergunta que foi realizada: aonde eu lanço os previstos? Então eu vou falar o que é o previsto. O previsto é tudo que você fatura e, e o que você tem para pagar. Então, o previsto nada mais é uma receita de um faturamento em aberto e uma despesa, uma obrigação que ainda não foi realizada, que não foi paga. Então, se você lançar agora uma nota, um documento numa receita ou em alguma despesa, gravou e no seu fluxo de caixa, você vai conseguir visualizar esse previsto, esse valor previsto que você lançou. Deixa eu só ver. Eu vou apresentando as perguntas e vou respondendo a todos, tá? Essa pergunta aqui foi feita em relação aos previstos. Ele já perguntou mais alguma coisa, deixa eu só ver aqui, só um minutinho. O previsto, então, é tudo que você tem aberto, tá? Dentro de um período. Você puxou o realizado e não demonstrou nada. Então, um dos nossos participantes está perguntando o que era previsto, eu acabei de responder, e agora ele quer saber, ele está tirando o relatório de fluxo e não está apresentando o seu realizado. Aparentemente pode ser filtro, algum filtro que não foi feito correto. Ou ele está te apresentando a informação que nesse dia específico que você está puxando, não teve recebimento ou pagamento, não se realizou nenhuma receita e nenhuma despesa. Por isso que ele não está demonstrando para você. Uma sugestão é você abrir o range de data dessa sua pesquisa. Põe um range para trás lá, 1 de dezembro a 5 de dezembro de 2017. Você vai ver que teve receita realizada e despesa realizada. Isso vai te ajudar. Tem um outro participante aqui. Só um minutinho, deixa eu já. Oi. Mais uma pergunta.
que a pessoa está perguntando porque ela tem também a opção de fluxo de caixa financeiro. O que foi apresentado hoje foi o fluxo de caixa financeiro. A pessoa está perguntando que também existe o fluxo de caixa CPG-CRC, que é contas a pagar e contas a receber. Se você olhar, é o mesmo conceito, tá? É receita menos despesa, saldo final. O que muda lá nesse relatório fluxo de caixa? Ele te disponibiliza layouts diferentes. E ele não tem as mesmas opções de flag, de visualização do fluxo de caixa financeiro. Mas o conceito é o mesmo: receita menos despesa, saldo final. E pelo que eu me recordo, esse relatório também te condiciona a colocar, editar o saldo inicial, você consegue manipular saldo inicial. E te demonstra em layouts diferentes. Lá tem a opção de você selecionar layouts. Que é a única diferença são os layouts. Mas o conceito é o mesmo. Outra pergunta: a classificação do lançamento é obrigatória por parâmetro do sistema? Deixa eu ver. Não, é obrigatória. Ele está perguntando, ele tá me afirmando aqui. A classificação de lançamento é obrigatória por parâmetro do sistema. Isso. É obrigatória por parâmetro do sistema, mas ainda existem algumas formas, que é no módulo de banco, que a pessoa cadastra um histórico bancário para alguma receita esporádica ou alguma despesa de tarifa bancária, alguma despesa de consumo, ali aquele caixinha, e ela acaba não classificando o seu histórico, não classificando a sua receita ou a sua despesa. E essa não classificação acaba gerando a diferença no seu fluxo de caixa financeiro, na sua posição financeira, nos seus saldos iniciais, nos seus relatórios gerenciais. Se todos os históricos estiverem parametrizados, todas as suas movimentações bancárias, seus saldos iniciais cadastrados nas suas contas correntes estiverem ok, os seus relatórios gerenciais vão bater, tá? Eu afirmo novamente, se estiverem todas classificadas, você não terá problema. E assim, eu menciono a classificação de suas movimentações, apesar de ser um módulo integrado, é tudo parametrizado, porque o que eu tenho mais visto são os relatórios, nos relatórios com diferença, é a falta de classificação nessas movimentações bancárias. Porque o que vem do contas a pagar, do contas a receber, dos módulos operacionais, do estoque, do retaguarda, do cargas, elas já vêm parametrizadas. Essas informações já vêm ok para serem demonstradas no fluxo de caixa financeiro. Deixa eu ver a próxima pergunta. Aí a Andrea também falou que seria a mesma dúvida que seria a dúvida do Caio em relação à parametrização, né? Classificação, já que a parametrização já faz a classificação das receitas e despesas. Então seria mais uma resposta. A André já foi respondida. Deixa eu só ver com ela aqui se ela conseguiu.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. André, mais uma pergunta aqui, a André que está fazendo. Como fazer para utilizar o fluxo de caixa na empresa onde as receitas são à vista? O fluxo de caixa, ela independe das receitas ou despesas serem a prazo, a longo prazo, ou para 30, 60, 90 dias. Se você tem uma receita à vista, você só não vai ter previsto. No seu fluxo de caixa, você não vai ter previsto. Só se você tiver uma receita a receber, aí você vai conseguir visualizar. Se você lançou uma receita, uma determinada receita, e já recebeu, o seu fluxo de caixa já vai ser atualizado com essa informação como realizada, como uma movimentação realizada. Se você, vamos supor, no dia de hoje, você fez um faturamento e já recebeu à vista. Se você for tirar o relatório de fluxo de caixa, o previsto não vai sair nada. O realizado, sim. Vai sair o valor do seu realizado, vai atualizar o seu saldo bancário, que foi a entrada daquela receita. Para pagamento, a mesma coisa. Lançou uma despesa, você paga. Se lançou ou já pagou, ele vai atualizar o seu saldo bancário e vai te apresentar como realizado. Mais uma pergunta da Andrea. Se há possibilidade de lançarmos uma previsão de receita, o que a gente pode chamar de previsão seria os lançamentos. Então, assim, você tem lá as despesas ou as receitas fixas que você sabe que você vai ter durante o exercício. Você pode lançar. Se você souber as receitas onde vão ser inclusas essas receitas, você faz o lançamento que no seu fluxo de caixa já vai ser atualizado. Outra opção que você pode também fazer previsão é a sua previsão orçamentária lá. Não sei se você conhece. Tem um relatório de previsão orçamentária, que também é bem utilizado para trabalhar com as previsões do ano. Tá? É um relatório bem usado, bem legal, bem bacana. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato aí que a gente dá um apoio. Agora, no fluxo de caixa, as suas previsões serão realizadas quando você lançar o documento, essa receita. Eu não tenho essa receita ainda. Mas se você fizer movimentações, você conseguir identificar algumas movimentações como previsão, utilizando aquela receita, então, o que eu estou falando? Uma entrada de um documento lá no Contas a Receber, lançando uma receita, isso vai se tornar uma previsão no seu fluxo de caixa, como não realizado. Entendeu? Se você tiver um valor aproximado, ter mais ou menos ideia de qual o valor a ser lançado mês a mês, você pode lançar. Você tem que saber o que se refere àquele documento que você lançou. Se amanhã houver o faturamento, você vai lançar um outro documento, vai ser faturado lá no módulo operacional, e depois você vai ajustar esse valor nesse documento que você lançou, e no final, quando toda a receita for prevista dentro daquele mês, você vai excluir esse documento, é isso que você precisa encaixar no seu processo. Tá? Então você pode lançar um documento, conforme for realizando as suas receitas, realizando o que eu falo, for faturando, e você saber que você tem uma previsão que você lançou ali que você precisa ajustar. Então vamos supor, você fez uma previsão lá de 100 mil. Só um exemplo, isso é uma sugestão também. Previsão de 100 mil. Você lançou lá no seu Contas a Receber. Pegou um cliente aqui habitual lá e lançou 100 mil. No mês, essa receita foi faturada. Então você faturou lá 90. Então você sabe, chegou no final do mês, você sabe que você tinha feito uma previsão que você precisa ou excluí-la ou atualizá-la. Então você vai lá, exclui essa previsão ou atualiza o valor correspondente. Ou utiliza o relatório de controle orçamentário. Tá bom?
lá, mais uma pergunta aqui. A pergunta do Marlos, ele pergunta se é possível reorganizar o plano de contas e os classificadores sem a intervenção do banco de dados. O que você pode fazer? Assim, quando você você cria o plano de contas lá, você cria o range, que seriam os graus de classificadores. Então, vamos supor que hoje você usa aquela despesa para material de informática. Você quer usar para uma outra descrição, para uma outra despesa. Você pode reclassificar a descrição. Só que amanhã você vai lembrar que essa despesa ou essa receita em um ano correspondeu a material de informática e o outro uma outra despesa ou uma outra receita, você não vai lembrar. Tá? Então, manutenção, dessa forma você consegue dar, que não é o correto. O ideal é você deixar aquela conta, mesmo que você não utilize, deixa ela lá no seu banco de dados, ela vai ser demonstrada, você tem aquelas flags de demonstrar conta sem movimento, ou não mostrar, não demonstrar. Agora, vamos supor, se for o caso de classificadores, de grau de classificadores incorretos, está faltando, tem algum erro, aí o ideal seria por banco de dados, que às vezes você não consegue, tá? Mas o que você pode fazer? Entra lá no seu plano de conta, ordena ele de receita para despesa, faz uma ordenação e, se for só complemento de informação nos classificadores, você vai conseguir corrigir. Se falta alguma conta entre os classificadores, é só você incluir uma nova conta, um novo código e digita lá a conta que está faltando entre uma e a outra. Porque para você usar os relatórios gerenciais do financeiro, você precisa ter um plano financeiro bem organizado. Tá? Então lá o seu grau de classificador ele tem que estar bem organizado, senão você não vai ter um resultado legal. E na hora de gerar os relatórios, ele vai apresentar erro para você. E se você tiver qualquer dúvida em relação ao plano financeiro, o que a gente puder te ajudar para adequar em relação a dar umas dicas, dá uma ligadinha aqui para a gente que a gente dá uma analisada para você. Porque pode ser várias situações no seu plano de contas. Tá bom? Deixa eu ver o que tem aqui. A previsão de receita. Oi, Paulo, bom dia, tudo bem? Bom dia. É Gilcenildo aqui da Modelo. Ô, Gisele, posso ajudar? Eu tenho uma particularidade seguinte. A minha receita, como eu sou empresa de transporte urbano, a minha receita em dinheiro ela é à vista. Mas a minha receita em passe e vale é D mais 5. Certo? Eu vi você explicando aí a questão se eu tenho a base de quanto que vai ser minha receita em dinheiro, você disse que eu posso provisioná-la, né? E quando chegar no final do mês, que eu lançar ela na movimentação, a receita real, eu tenho que excluir a minha provisão, não é isso? Isso é uma sugestão. Mas caso eu queira... Desculpa, só deixa eu concluir. Pode. Caso eu queira demonstrar para a diretoria o que eu provisionei e o que foi realizado,
Mas se eu excluir essa informação, não vai perder? Ó, assim, ó, como que funciona? Vamos supor, esse mês de fevereiro aqui, você tenha mais ou menos uma previsão de valores. Eu não sei se é mensal ou é diário. Você pode lançar um valor aproximado do que você sabe que você tem de receita para aquele cliente. Correto. Você cria lá um cliente que é o que você acaba lançando essa receita lá quando ela acaba sendo prevista. É meu cliente receita à vista, pronto. Tá, receita, exatamente. Lança lá. Quando essa receita à vista for recebida ou você tiver que lançar ela no sistema, você pode aproveitar aquele documento que você lançou, dar a manutenção no valor, ou se você lançar vir de algum outro módulo operacional, essa previsão que você lançou, você tem que lembrar que você precisa dar manutenção, você precisa excluí-la. Tá? Agora, eu uso o módulo da BGM, o módulo de integração, tesouraria financeiro. Entendeu agora a minha situação? Porque ela entra no meu caixa através de integração. Aí essa minha provisão vai morrer, não é isso? Não, assim, a previsão que você fez, ela vai ficar lá, tá? Certo. Ela só vai morrer, ela só vai deixar de existir quando tiver, por exemplo, se você lançar um documento no contas a receber, um exemplo. Se você receber esse dinheiro, ela deixa de ser previsto. Se você lançar um documento que é só para você ter um previsto para apresentar à sua diretoria, você sabe que você tem direito a receber, 500 mil de passe no mês, um exemplo. Só que você não tem esse documento no Globus ainda. Você consegue lançar ele no contas a receber para ter uma previsão aí para ser apresentada para sua diretoria. E quando essa previsão for realizada, for integrada lá para o seu banco, que estiver utilizada aquela receita, você tirar aquela previsão que você lançou lá no módulo financeiro, entendeu? Certo. Agora, se é uma receita que veio integrada de um módulo operacional, que veio por contas a receber, tá? Que ainda não foi realizada, quando ela for realizada, ela deixa de existir como prevista. Ela vai passar a ser realizada. Positivo. Entendeu? Agora, que nem você tem lá, o que você tem, uma receita de caixa à vista. Vamos supor que você recebe essa receita todo final do mês, no dia 28 de fevereiro, por exemplo. Hoje você não tem isso no seu fluxo de caixa. Você pode lançar lá uma receitinha, uma movimentação no contas a receber, nesse valor aproximado, para você ter uma base de como está o seu caixa. Tá? Quando essa receita se realizar, você tira fora o daqui. Tá bom? Aí você pode trabalhar tanto no contas a receber, lançando uma receita como prevista, ou você pode ir lá no banco e gerar uma realizada lá, uma movimentação na data do último dia do mês. Porque se você tirar o fluxo de caixa até o final do mês, teoricamente aquele valor que está lá na frente era o que você... Ele é previsto. Ele vai mexer no seu caixa, né? No seu saldo inicial. Isso. Ô, Paulo, é o seguinte, eu lhe fiz uma pergunta anteriormente e quando eu estou puxando meu fluxo de caixa financeiro realizado, ele não me apresenta nada. O que está acontecendo? Qual mês que você está puxando? Eu puxei